Há uma máxima que diz: nasce uma mãe quando nasce uma criança. Mas não existe uma só maneira da maternidade brotar. Às vezes ela chega através de uma gestação de 9 meses, outras surgem numa simples troca de olhar. Há filhos determinados, como os biológicos, e há filhos escolhidos, como os adotivos, ambos proporcionados pelo destino. E foi o destino, provocado por um carro quebrado em frente de uma creche, que tornou mãe, aos 39 anos, a produtora Fafá Medeiros. Em meio a 30 crianças cuidadas numa modesta casa da Romualdo Galvão, por Deusarina Silva, tia Deusa, ela enxergou a pequena Hannah de 2 anos, uma menina frágil e doente, que na primeira vez em seu colo proferiu a palavra mamãe. Fiquei no prego, meu carro pifou, um carro novo, e eu entrei num determinado espaço lá para ver se eu arranjava um mecânico, que eu até hoje não sei dirigir. E o tal do motorista também era leigo, só sabia mesmo conduzir. Quando eu cheguei lá, conheci tia Deusa, isso há 30 anos atrás. Era um lugar muito pobre, ali na Romualdo Galvão. E quando eu cheguei lá, dia 14 de julho de 1989, um sábado pela manhã, 10 horas, chovendo muito, eu vi muitas crianças tomando sopinha, era uma sopinha da Xuxa, a sopinha que trazia um xizinho. E no meio daquelas crianças, tia Deusa, essa fulano, estava uma garota. E quando eu botei o olho nela, eu achei que ela estava meio tristinha. Hannah foi a primeira criança adotada pela produtora e seu marido à época. Depois, o irmão da menina, também proveniente da creche, foi acolhido. Curiosamente, após 2 anos, viriam os filhos biológicos, um casal. A família totalmente formada passou por dificuldades, entre elas o preconceito pela adoção e os obstáculos para legalizar o gesto. Fui no juizado, conversei com a doutora Francisquinha e começou a tramitar esses processos, que é uma coisa, era muito doloroso. O juizado de menores era muito sofrível, os processos. No dia que eu soube que o juiz titular tinha saído, que tinha entrado o doutor Dantas, eu fui lá, fiquei no estacionamento, eu disse, é hoje que eu falo com esse juiz. E aquele homem é um homem abençoado, até hoje eu tenho muita gratidão por ele, até hoje eu oro por ele, porque ele resolveu tudo. A família permanecia mais unida, sem qualquer tipo de diferenciação entre os irmãos. A adoção sempre foi encarada de forma natural e a admiração dos filhos pela mãe só cresceu ao longo dos anos. Essa relação que eu tenho com a minha mãe e com a adoção que ela fez da minha irmã Hannah, nesse contexto todo aqui da Casa de Piedade de Tia Deusa, é muito especial, porque eu acredito muito que a adoção é um ato de muito amor, que não são todas as pessoas que têm essa coragem de fazer, mesmo sabendo que existem muitas crianças por aí precisando de alguém que os adote. Então, minha mãe, além de ter adotado Hannah, inicialmente, ela também adotou o Maxwell, que é irmão de Hannah, e posteriormente ele voltou para o lar da mãe dele, a original. Então, assim, imagine uma pessoa entrar num lar e adotar 2 crianças, é amor em dose dupla. Então, eu valorizo muito minha mãe e admiro ela. Acho que isso é um testemunho de fé, em primeiro lugar, porque a pessoa tem que ter Deus no coração para fazer uma atitude como essa. Eu nunca senti a diferença parte da minha família. Assim, sempre fui muito bem aceita pelo meu pai, aceita pela minha mãe, até porque assim, a coisa mais grata do mundo é você ser gestada no coração. Então, assim, quando a pessoa ela não tem a possibilidade de gerar um filho e ela decide gestar um filho no coração, como foi uma expressão que ela sempre usou para querer me confortar, se minha irmã estudou na escola, eu estudei da mesma forma. Se a minha mãe saía na rua, comprava 2 blusinhas para minha irmã, sempre também trazia 2 blusinhas para mim. Eu nunca tive essa diferença. Às vezes existe até um preconceito com relação a essa questão da adoção. Você também passou por isso? Muito. Simone, eu passei coisas constrangedoras do tipo, ai, você tem uma filha galega, são todos seu filho, essa é tão diferente. E infinitas coisas, de família,
parente daquele que chega com um livro de herança genética. Olha, querida, eu vim trazer um livro de herança genética para você ler. Para você devolver esses meninos, porque você não sabe de quem é filho, etc. A filiação da primogênita e posteriormente a chegada dos filhos fez Fafá Medeiros enxergar a vocação materna, que só cresceu, alcançando os netos e toda a família e proporcionando uma visão única sobre o que é ser mãe e adotar. A melhor coisa que aconteceu na minha vida é ser mãe. E quando Deus deu essa reca de menino, foi para botar freio, porque eu era muito disparada e ainda sou. Então, os meus filhos me fazem repensar. Os meus filhos me fazem me interiorizar mais. Se eu pudesse, botava tudo debaixo da minha asa e eu não deixava ninguém embora. Ficava tudo perto. Uma casa bem grande, com todo mundo junto. Hoje, mãe de 3 meninas, Hannah entende como ninguém que uma mãe nasce, quer as crianças cheguem por laços sanguíneos ou do coração, e que não há filhos adotivos nem mães adotivas, apenas filhos e mães. A adoção, ela é o ato de doar amor. Então, ser mãe é um ato que não cabe no peito. É um amor inexplicável. Eu acho que tem amor para tudo, menos nome para todo amor, menos nome para o amor de mãe. Eu acho que não existe.